Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Valor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê eu considero o momento que nós estamos vivendo agora como o melhor momento do mercado para a gente estar operando opções longas, para a gente comprar calls com vencimento mais distante de algumas ações específicas que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo ainda, beleza? Fica comigo até o final que você vai entender tudo que eu tenho para te falar. Antes de a gente partir para o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Realmente não caia a sua mão e você vai ajudar o canal a chegar a outras pessoas que, assim como você, se interessam por esse tipo de conteúdo, beleza? Beleza, a gente está vendo uma queda generalizada em todos os mercados pelo mundo inteiro. Mas por que isso está acontecendo? A gente está vendo um descontrole completo da inflação, né, em todos esses países. A Europa está completamente perdida. O euro e o dólar estão valendo praticamente a mesma coisa. A gente não viu isso nos últimos 20 anos, isso não acontece. Tudo isso por causa do descontrole que foi criado no momento em que esses países que sofreram muito, assim como houve um alinhamento planetário para que as coisas dessem errado no passado, quando os mercados começaram a cair, quando as coisas começaram a sair do controle, as coisas parecem que estão se alinhando agora para uma possível retomada. E essa retomada, muito diferente do que as pessoas costumam pensar, ela não acontece quando o mercado, de fato, né, o mundo real, ele retoma aos patamares que nós tínhamos anteriormente. Ela acontece quando as pessoas dentro do mercado, os players dentro do mercado, eles começam a visualizar que existe um horizonte positivo lá no futuro. O mercado, ele trabalha sempre no futuro, beleza? Mas para a gente contextualizar tudo isso, vamos voltar um pouquinho, vamos entender o que aconteceu, o que causou todo esse transtorno, toda essa queda dos mercados que a gente viu nos últimos meses. E o que nós estamos vivendo no momento atual? Nós estamos vivendo um reflexo de tudo que foi feito para controlar a pandemia lá no passado. A gente está vendo países com uma inflação completamente fora de controle. A Europa está completamente desestruturada, porque além da própria pandemia que aconteceu, a gente ainda teve uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que afeta diretamente os países europeus. E isso fez com que todas as commodities disparassem de preço e criou uma bolha inflacionária, criou uma inflação completamente fora de controle. E esses países agora, Estados Unidos, nós já fizemos isso, a Europa, inclusive, está fazendo também, teve a sua o primeiro aumento na sua taxa de juros, eles estão precisando aumentar a taxa de juros para conter essa inflação, que no começo falou-se que seria transitória, mas que de transitória não tem nada, a gente está vendo os resultados disso no momento atual. E quando a gente aumenta a taxa de juros, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro fica mais caro. Então, basicamente, para você manter o seu dinheiro aplicado ali numa empresa, na empresa X ou Y, você cobra mais, né? Você espera um retorno maior e isso faz com que as ações elas se desvalorizem. Imagina só, você tem uma ação que ela tem um lucro de, digamos, 5% no ano. Se você tem uma taxa de juros que te paga 10%, não faz nenhum sentido você manter o seu dinheiro naquela ação, mesmo que você espere um possível crescimento daquela empresa. Então, essas empresas que têm o seu lucro projetado lá no futuro, elas são muito agredidas pela taxa de juros. E, na maioria dos casos, são as empresas de tecnologia, as empresas do comércio interno, empresas de varejo, empresas que dependem muito do fluxo de caixa, tem uma margem muito sensível. Essas empresas, elas são as mais afetadas pelo aumento da taxa de juros e é o que nós estamos vivendo aqui no nosso mercado interno. Todas as empresas que nós temos aqui no mercado interno do nosso país, elas estão dizimadas, elas estão com um preço absurdamente barato. E isso tudo é reflexo do aumento da taxa de juros que já aconteceu aqui no nosso país. Guarda bem esse dado, que a gente já teve o nosso aumento na taxa de juros aqui no Brasil. Então, o que está causando essa inflação toda ao redor do planeta inteiro, né? O que está causando inflação global? Basicamente, são os efeitos do combate à pandemia. Os países mais desenvolvidos, eles imprimiram dinheiro desenfreadamente. Pasme você, o dólar ele existe desde 1792, ele tem 230 anos de existência. E nesses 230 anos de existência, 43% de todos os dólares que existem no planeta foram produzidos, foram impressos, né? Não foram impressos de fato porque hoje o dinheiro é digital, mas eles foram criados
né, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 2020 para cá, foi justamente para combater os efeitos da pandemia. Né? Quando a economia parou, quando teve um monte de lockdown, quando teve esse tal de se fique em casa, a economia basicamente parou no mundo inteiro. As pessoas pararam de ir para o trabalho, as pessoas pararam de sair de casa, as pessoas pararam de consumir. Então, para resolver, né, aquela velha história, para todo problema complexo existe uma solução simples e burra. Né? Então, para resolver esse problema, o que foi feito? Impressão de dinheiro, impressão de moeda. Isso não tinha como dar em outra coisa, resultou numa inflação gigantesca. E agora o que está acontecendo? Os bancos centrais estão elevando suas taxas de juros e estão recomprando, estão retirando do mercado todo o dinheiro, todo não, né? Porque não tem como fazer isso. Estão retirando do mercado parte do dinheiro que eles injetaram. Isso está tirando a liquidez do mercado e fazendo com que as bolsas pelo planeta inteiro despenquem, desabem de preço. E além da pandemia, a gente teve também uma guerra. Então, a gente teve uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que afeta direta e indiretamente todo o planeta. É o que eu falei lá no começo do vídeo. A gente teve um alinhamento das coisas, um alinhamento planetário para a destruição da nossa economia. Né? Por quê? A Rússia é uma das maiores produtoras e exportadoras de petróleo e grãos. A Ucrânia também exporta muito grão. Então, isso fez com que essas commodities, teve diversos embargos que foram impostos pelos Estados Unidos, principalmente a Rússia, né, e por outros países também. E o problema é que a Ucrânia entrou em guerra. Então, como é que você exporta ali os seus produtos? Como é que você mantém a sua exportação se você está com uma guerra dentro de casa? Não tem como. E o que aconteceu? As commodities elas ficaram extremamente caras, principalmente grãos e petróleo. Isso agravou ainda mais o problema da inflação ao redor do planeta. Então, beleza, a gente está com commodities muito caras, grava isso. A gente está com commodities muito caras, né? Muita impressão de dólar e os países ao redor do planeta estão elevando suas taxas de juros. Aqui no Brasil, a gente teve o nosso Banco Central, ele saiu na frente e elevou nossas taxas de juros antes. Então a gente já está, teoricamente, nós já estamos em um momento à frente desses países. A gente está com a nossa inflação ali começando a dar sinais de arrefecimento. Beleza? E o que isso nos causou? Né? Isso causou, antes de todo mundo, uma queda brutal da nossa bolsa de valores. A nossa bolsa no ano passado descolou completamente das bolsas do mundo inteiro. Por quê? A gente estava elevando os juros como, né, se não houvesse amanhã. E não tem o que fazer, era o que tinha que ser feito realmente. A gente tinha que subir os juros para conter a nossa inflação. É uma coisa que o brasileiro entende, né? Se tem uma coisa que o brasileiro entende, é sobre inflação. E o nosso Banco Central agiu antes de todo mundo ali para resolver esse problema. E agora nós vamos entrar, né, começar a entrar no porquê eu acredito que o mercado interno ele está muito descontado, a gente está próximo de uma reversão aqui nessa tendência, né? E a gente pode ganhar muito dinheiro com opções longas dessas ações de mercado interno, beleza? Eu vou falar para vocês quais são as ações que eu estou comprando, tá? As opções mais longas ali para colocar dentro da carteira e aproveitar essa alta. Mas antes disso, vamos falar sobre os ciclos de mercado, beleza? A gente passou por um ciclo de mercado em que as commodities estavam em alta, né? Altas absurdas, e as empresas que são exportadoras de commodities estavam ganhando dinheiro como se não houvesse amanhã. A própria Petrobras, ela pagou mais de 20% de dividendos no ano passado, né? E foi brutal, foi um lucro brutal da Petrobras, um lucro brutal da Vale, um lucro absurdo da Gerdau, dessas empresas que são as grandes exportadoras de commodities, beleza? Então a gente teve aquela, né, viraram fábricas de dinheiro, máquinas de imprimir dinheiro, essas empresas durante esse período, mas nesse momento em que todo mundo está perdendo liquidez, o mundo inteiro está perdendo liquidez, o mundo inteiro está subindo os juros e o mundo está se encaminhando para uma recessão e isso é inevitável. O planeta inteiro ele está tirando liquidez dos seus mercados e está desestimulando as suas economias. Porque quando você sobe a taxa de juros, você está fazendo exatamente isso. Você está desestimulando a sua economia. Beleza? Porque o dinheiro fica mais caro, é muito melhor você virar um rentista, né? Você botar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro na renda fixa e ficar retirando ali, colhendo os juros, do que você, sei lá, abrir uma padaria, por exemplo. Imagina só, você quer empreender num país que você tem uma taxa de juros de 13%. Será que vale a pena? Você pega ali R$1 milhão e você tem um lucro de 130 mil no ano sem fazer absolutamente nada. Trancado dentro de casa, você tem um lucro de 130 mil no ano.
né, o seu rendimento no seu dinheiro de 130 mil, não. Você vai abrir um negócio? Você acha que faz sentido abrir um negócio? Então é justamente esse o efeito que a alta na taxa de juros causa na economia. A gente tem um enfraquecimento da economia, né? A gente faz a economia parar de girar um pouco mais devagar, né? E isso faz com que as pessoas parem de comprar, as pessoas diminuam realmente ali o seu ímpeto de consumo, beleza? Esse é o efeito que está sendo causado e alastrado ao redor do mundo inteiro. E o que vai acontecer, né? Das duas, uma. Ou a gente vai continuar nessa loucura inflacionária das commodities subindo, preço da gasolina subindo, preço das comidas subindo, tudo subindo, mesmo com as taxas de juros absurdamente altas ao redor do planeta inteiro, ou a gente vai começar a ver a queda dessas commodities. E é aí que a gente entra. O que vai acontecer caso essas commodities comecem a cair? A gente vai ver o mercado, né, entendendo que a gente não vai precisar mais elevar os juros, pelo menos aqui no Brasil, porque nós já estamos num patamar extremamente elevado. E agora, resumindo, que esse vídeo está ficando longo demais. Basicamente, o que vai acontecer? O mercado vai entender que os juros eles já estão no patamar extremamente alto, a nossa curva de juros ela vai estabilizar por um tempo e vai começar a cair. No momento em que a nossa curva de juros começar a cair, a lógica se reverte e o dinheiro que está sendo investido nessas empresas ele passa a ficar mais barato. Então, começa a se tornar mais atrativo essas empresas que são mais de tecnologia, que têm o seu caixa projetado mais à frente, que têm margens um pouco menos, né, um pouco mais apertadas. Essas empresas elas começam a fazer mais sentido para o investidor e ele começa a olhar para essas empresas. Além de tudo isso, o consumo começa a ser estimulado, né? A gente tem um consumo aquecido no país, porque a gente está diminuindo a taxa de juros, as pessoas vão voltar a empreender, as pessoas vão voltar a gastar, e isso vai beneficiar diretamente o mercado interno aqui do nosso país. Principalmente porque nós estamos num momento completamente diferente, né, da progressão da taxa de juros. A nossa taxa de juros ela já está aqui, a do resto do mundo inteiro ela ainda está subindo. Então a gente já chegou praticamente numa estabilidade e agora a lógica é que a nossa taxa de juros ela comece a cair, né, enquanto os outros países comecem a subir. Então, teoricamente, né, na teoria, basicamente, a nossa bolsa de valores vai descolar novamente, só que ela vai descolar no sentido inverso. Né? Se a nossa taxa de juros começar a cair, a nossa bolsa de valores vai começar a subir. É isso que vai acontecer, beleza? E o que vai subir? As empresas que estão completamente massacradas, que são as empresas do nosso mercado interno. São as empresas de shoppings, de varejo, são as construtoras, essas empresas que se beneficiam de um dinheiro mais barato, de um consumo mais aquecido. São essas empresas que elas vão começar a subir de uma maneira bem agressiva. Então agora, sem mais enrolação, quais são as empresas que eu estou comprando para minha carteira? Quais são as empresas das quais eu estou comprando calls longas para aproveitar esse movimento de mercado? Eu estou comprando BR Malls, que é uma empresa de shoppings que eu gosto muito. Eu estou comprando algumas varejistas, Via Varejo, Lojas Americanas. Magazine Luiza eu ainda sou um pouco reticente com essa empresa, que eu considero ela uma das mais caras. Então, mais Via Varejo e Lojas Americanas eu estou comprando calls longas também. Inclusive, a gente já está com uma posição de Via Varejo na carteira pública aqui do canal, que a gente está com um lucro de 250% nas calls mais longas, beleza? Além dessa, estou comprando também construtora, uma construtora que eu gosto bastante, a Cyrela, está muito descontada, muito barata, também vale a pena, a gente vai ver uma retomada. E até agora foi varejo, shoppings, construtoras e banco. Estou comprando bastante banco também, que são as calls de Itaú que eu estou encarteirando no momento. Beleza? E por que raios comprar as calls longas e não comprar a call curta todo mês, né? Primeiro, a gente não sabe quando esse movimento vai acontecer. A gente tem uma eleição se aproximando, pode ser que após as eleições a Bolsa de Valores dela destrave valor, né? Então, mas pode ser que não, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que a nossa taxa de juros ela caia mais rápido, pode ser que ela demore um pouco mais. E o que a gente tem a favor, né, da call longa que a curta não tem, que a opção longa tem, que a curta não tem? Um time decay menos agressivo, né? O decaimento temporal da opção longa, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre o decaimento temporal, a diferença do decaimento temporal da opção longa para a opção curta, beleza? E a opção longa ela tem um decaimento temporal muito mais lento. Eu vou deixar aqui nesse vídeo um gráfico de decaimento temporal para vocês entenderem. Aqui em algum lugar vai ter um gráfico de decaimento temporal para vocês entenderem isso, beleza? Outra coisa
que é favorável? Elas são muito mais baratas do que as ações. Então a gente consegue comprar opções de Itaú para 1, 2 anos, por exemplo. A ação está R$ 24,00, a gente consegue comprar uma call de Itaú para 1 ano, para 2 anos, por R$ 1,50, R$ 2,00 talvez. A gente consegue comprar por esse valor. Então o que isso traz para a gente? Traz uma alavancagem muito positiva, né? Se a gente comparar com o preço da ação, o valor que a gente pode comprar uma call com o valor que a gente precisa ter para comprar uma ação, por exemplo. E o que a gente pode fazer com esse dinheiro que a gente não gastou, né? Se a gente precisaria gastar R$ 24,00 para comprar uma ação de Itaú e a gente gastou 2, nos sobrou, teoricamente, R$ 22,00. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? A gente pode fazer diversas coisas. A gente pode investir ele na renda fixa, que está pagando um absurdo, inclusive, nos últimos tempos. A gente pode investir esse dinheiro em renda fixa, que está pagando 13% ao ano. A gente pode pegar esse mesmo dinheiro e rentabilizar uma carteira de ações. Sim, uma carteira de ações, é justamente isso que eu ensino lá na comunidade de renda automática, que para os meus alunos, que a gente pode sim pegar esse dinheiro que a gente tem aqui agora na mão, rentabilizar ele utilizando estratégias de renda com opções e comprando calls longas, e comprando opções mais longas. Para quê? Para que quando o mercado resolver acelerar para uma alta, a gente não fique de fora dessa alta. Então a gente vai estar posicionado lá nas opções longas. E isso vai nos trazer uma simetria muito positiva de lucro. Quando a gente realmente pegar uma alta nesse mercado, beleza, a gente vai estar com a nossa carteira utilizando estratégia de renda, mas as nossas opções longas, elas estão livres para capturar toda essa alta. E, como eu já falei, elas são muito mais baratas do que as ações. Isso traz uma alavancagem muito poderosa para dentro da nossa carteira. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, não esquece, manda esse vídeo pro seu amigo que não entende nada sobre opções para ele entender um pouco mais sobre o momento que nós estamos passando pelo mercado e também a começar a estudar sobre as opções, que são a maneira mais poderosa de ganhar dinheiro dentro do mercado. Beleza? Grande abraço, te espero no próximo vídeo.